Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para começar mais uma aula do módulo de recursos humanos. E turma, antes de começar a nossa aula, eu queria trazer um recado para vocês. Eu havia dito aí que muito provavelmente essa semana nós faremos uma aula ao vivo, porém eu tô com algumas dificuldades por conta de agenda, então não tô conseguindo fazer a aula ao vivo, tá? Mas eu prometo para vocês que antes da gente terminar, nós sim faremos mais aulas ao vivo aí. É só por uma questão de agenda mesmo. A gente está entrando aí no último quadrimestre do ano e ele tende a ser muito desgastante para mim por conta das agendas, porque vão surgindo compromissos um em cima do outro e isso vai comprometendo demais, demais, demais o meu tempo, tá? Mas independente disso, a gente não pode parar de estudar, a gente não deve se deixar abater por isso. Queria lembrar vocês também que sim, pessoal, nós ainda estamos em um período de pandemia. Então você tem que evitar sair de casa, você tem que usar máscara, você tem que fazer a higienização correta sua e dos utensílios que você utiliza. Eu tenho visto muitas cenas de festinhas, de bailinhos clandestinos, que na verdade não são bailinhos, né? Eu recebi de um aluno a semana passada um vídeo de um baile na cidade de São Paulo, onde as pessoas não conseguiam andar. E isso é muito triste, porque tinha uma concentração muito grande de pessoas, de uma predominância de jovens. Isso me preocupa muito. Me preocupa muito porque é crescente o número de jovens que estão que estão contraindo o Covid-19. E eu entendo que em muitos dos casos de maneira desnecessária. Então, fique em casa, bicho. Se cuida. Previna-se. Não vacila. Não vacila porque é uma doença séria. Haja vista o número de pessoas infectadas, haja vista o número de mortes. Eu vejo que a gente acabou naturalizando a morte, naturalizando a doença. Isso é muito triste. Isso é muito, muito triste. Porque só quem passou pela doença, eu graças a Deus não passei, sabe a dificuldade que é essa doença. Só quem perdeu um ente querido sabe a dor da perda. Eu graças a Deus também não perdi ninguém. Espero não perder. Mas fica aqui o alerta para vocês. A gente não pode baixar a guarda, porque é no momento de distração que dá tudo errado. Então, a gente não pode distrair, a gente tem que ficar sempre em estado de alerta. Beleza? Pessoal, nós estamos na nossa aula de número 5 e vocês perceberam que novamente estamos num cenário diferente. E por que nós estamos de novo num cenário diferente? Porque, como eu disse a vocês, como a minha agenda está muito conturbada e eu estou cada hora no momento, cada hora num lugar diferente, eu gravo de onde eu estiver. Hoje eu estou na minha casa. E eu resolvi gravar nesse formato aqui que vocês estão vendo, porque eu já estou cansado das telinhas e os PowerPoints e as pessoas falando no quadradinho no canto. Eu gosto de aparecer, eu gosto de roubar a cena. Então, eu prefiro estar aqui olhando para vocês mais de pertinho aqui na minha câmera, né? Sentado no meu sofá, na minha poltrona, na verdade. Porque para mudar um pouco, certo? Para mudar um pouco. E hoje tem uma novidade tecnológica. Olha isso aqui, galera, que eu quero mostrar para vocês, ó. Quando eu estiver passando a aula e aparecer alguma coisa aqui no fundo, ó. Tá vendo aqui no fundo? Na imagem do fundo. E a gente precisar focar na imagem do fundo, olha que legal. A gente vai conseguir fazer aqui, ó, uma
transição de tela, galera. Uma transição de tela. Eu só preciso lembrar qual é o botão da transição de tela. Aqui, olha isso! Ai, que chique que eu tô, meu Deus. Ó, voltei aqui, tô aqui com vocês e estamos... Entramos dentro da tela. E também aqui, ó, caso vocês sintam saudade, ó, eu aqui, ó. Ah, apareci aqui no cantinho, ó. Oi. Olhando aqui pra vocês. Tudo isso, pessoal, sabe pra quê? Somente para que a nossa aula não fique tão chata, não fique tão maçante, não fique tão monótona, porque eu já tô de saco cheio de ficar gravando aula. Eu quero dar aula ao vivo, eu quero olhar no olho de vocês. Eu já tô cansado disso, de ficar olhando para a tela de um celular ou então de ficar olhando para a tela do computador aqui através de uma câmera pequenininha, tá? Eu não aguento mais, galera. Não tá dando, tá difícil, viu? Tá muito difícil. Mas a gente precisa seguir em frente, então a gente vai se reinventando. Bom, turma, mas chega de conversa mole, vamos ao que interessa. Vamos falar sobre recrutamento e seleção, beleza? Deixa eu voltar aqui para a telinha inicial, adorei isso. Vamos falar sobre recrutamento e seleção. Turma, eu entendo que a maioria de vocês, quando fala de recrutamento e seleção, já se coloca na posição de candidato, mas eu queria convidá-los hoje para pensar na posição de recrutador, na posição de selecionador, na posição de assistente de recursos humanos, na posição de auxiliar de recursos humanos, que é a isso que o nosso módulo se propõe, a prepará-los para que vocês ingressem no mercado de trabalho, mas estando do outro lado do balcão. É claro que eu trago algumas dicas ali sobre como se comportar numa entrevista de emprego, sobre postura, sobre currículo, né? A gente vai ter uma aula específica sobre currículo mais adiante no módulo, então não perca, tá? Está chegando o dia da nossa aula de currículo, não perca, ok? Mas eu hoje quero falar sobre recrutamento e seleção. Então a ideia é que a gente possa falar um pouco sobre o que é o recrutamento e seleção, quais as vantagens, as desvantagens, quais são os tipos e também que a gente possa falar um pouco qual que é a importância desse departamento, dessa sub-área dos recursos humanos e como que essa sub-área dos recursos humanos pode ser altamente competitiva, pode gerar uma competição, uma vantagem competitiva para a organização. E vocês vão ver que recrutamento e seleção é um dos pontos mais importantes que existem dentro dos recursos humanos. A atração e contratação de talentos, ela pode definir o sucesso ou o fracasso da empresa. É claro que somente a atração e a contratação não serão responsáveis sozinhas pelo sucesso ou pelo fracasso da empresa, mas elas vão potencializar o sucesso ou o fracasso da empresa. Como nós já falamos em outras aulas, vocês sabem que o que define o sucesso de uma empresa não é um fator isolado, é uma junção de fatores que em alguns momentos são controláveis. Nós temos fatores controláveis e temos fatores incontroláveis, né? Então vocês estão cansados de saber disso. Mas hoje nós vamos falar desse subsistema dentro dos recursos humanos. Beleza? Então, para a gente poder começar, é importante a gente ter clareza de qual que é do que a gente está falando, né? Então, trazendo aqui, o recrutamento e seleção ele é responsável pela atração dos melhores candidatos para ocuparem as vagas de emprego em uma empresa. Olha que engraçado, né? Quando a gente fala da atração dos melhores candidatos, pessoal, a gente não está falando de trazer os profissionais mais incríveis do mundo. A gente está falando de trazer o melhor candidato de acordo com o perfil que se necessita, de acordo com o que a empresa precisa naquele momento. Fazendo uma analogia muito grosseira aqui, imaginem vocês um time de futebol. Eu sempre dou exemplo de time de futebol porque eu acho que a referência é muito fácil, né, de entender. Um time de futebol, por exemplo.
se você precisar de um jogador, você vai querer atrair para o seu time o melhor jogador. Porém, imagina que você precisa de um goleiro. E você olha lá pro Lionel Messi, pro Cristiano Ronaldo, pro Neymar Júnior. São jogadores incríveis, sem sombra de dúvida. Tô falando aqui de 3 dos melhores jogadores do mundo. Sei, deve ter outros aí, né? Mas são os famosos, os 3 dos melhores jogadores do mundo, sem dúvida, incontestável. Mas eu preciso de um goleiro. Eu vou contratar o Neymar para ser goleiro? Eu não vou contratar o Neymar para ser goleiro, porque não vai dar certo, isso vai dar problema, ok? Então, quando a gente pensa que o recrutamento e seleção é uma área responsável pela atração dos melhores candidatos, a gente está falando dos melhores candidatos para um determinado perfil de vaga. Então, essa é a grande sacada do recrutamento e seleção. É entender qual que é o perfil adequado dentro do contexto da empresa. Porque às vezes também pode acontecer de você precisar de um atacante. E você vai falar, vou contratar o Neymar. Mas a sua empresa está, o seu time está numa fase que ele precisa do Neymar. O seu time vai ter condições de pagar o salário do Neymar? Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. A gente precisa atrair os melhores candidatos dentro do contexto da empresa, dentro da possibilidade da empresa. Eu trabalhei numa empresa onde a gente precisava contratar um gerente de vendas. E aí, a empresa foi lá, era uma empresa pequena, né? O dono da empresa foi lá e contratou uma pessoa que tinha sido um executivo de vendas de uma multinacional gigante. Esse profissional tinha uma bagagem incrível. Era um profissional excelente. Mas daqueles que falam assim, meu Deus, que profissional bom. Só que a empresa era pequena e não tinha grana para bancar o custo desse funcionário. Então nós tínhamos um profissional incrível, porém em uma empresa que não tinha uma abertura de mercado que pudesse explorar tudo que aquele profissional tinha para oferecer. Resultado, a empresa não conseguiu reter esse profissional, não conseguiu manter esse profissional, porque ele não tinha para onde atuar. O mercado de atuação da empresa era muito limitado e isso gerou um grande problema e a gente teve que fazer a demissão desse profissional. Então, quando a gente fala de contratação, a gente precisa ter clareza sobre isso, beleza? Bom, prossigamos então, galera. Pessoal, as atividades de recrutamento e seleção e também de integração, elas normalmente representam os primeiros contatos da empresa com os profissionais. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que é uma espécie de porta de entrada para a sua empresa. Então, quando você abrir um processo seletivo para a sua empresa, é muito importante ter clareza de quem é que vai receber esses profissionais, quem é que vai receber esses candidatos. É muito importante saber como é que você vai se comunicar com esses candidatos, qual que é a ferramenta de comunicação que você vai utilizar para poder chamar a atenção desses candidatos. Porque aí nós temos uma via de mão dupla. Se você quer atrair grandes profissionais, é importante que você saiba que para atrair grandes profissionais você tem que ter uma comunicação efetiva. Você tem que ter uma comunicação com as ferramentas corretas. E você precisa ter profissionais de recrutamento e seleção altamente capacitados para poder atrair e contratar esses talentos. Então, não adianta você somente ter a intenção. Não adianta ter somente a intenção. Você precisa ter um bom time, você precisa ter uma boa cultura e você precisa também ter as ferramentas adequadas e saber a maneira correta para utilizar essas ferramentas, ok? Existem alguns desafios, né, dessa área de recrutamento e seleção. Existem
alguns desafios. E os principais que a gente pode colocar aqui gira em torno da atração, da escolha e do acolhimento. Então, quando eu falo de escolher a ferramenta correta, eu estou dizendo o seguinte: você vai abrir uma vaga no mercado para fazer uma contratação, para fazer um recrutamento externo, né? Que é quando o recrutamento ocorre fora da empresa. Você vai abrir uma vaga, mas você vai comunicar essa vaga para o mercado através de qual ferramenta? Você vai anunciar essa vaga no Facebook? Existem empresas que anunciam suas vagas no Facebook. Existem empresas que anunciam sua vaga no LinkedIn. Existem empresas que anunciam suas vagas em sites específicos. Existem empresas que anunciam suas vagas em revistas específicas. Existem empresas que anunciam suas vagas no jornal, em anúncio de jornal. E também existem empresas que não anunciam suas vagas em nenhuma dessas ferramentas e só contratam através de indicação de outros profissionais. Então, notem que existem várias ferramentas de anúncio da sua vaga, várias ferramentas que você vai utilizar para poder se comunicar com o mercado, para poder se comunicar e gerar atratividade para chamar a atenção desse candidato. Um erro que as empresas podem cometer é utilizar a ferramenta inadequada. Pode ser que eu precise contratar um grande executivo e aí eu vou lá e anuncio a vaga no Facebook. Existe a chance de eu atrair um grande executivo? Existe, mas é uma chance muito pequena. E por que é uma chance pequena? É porque o grande executivo não tem Facebook? Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é que o grande executivo ele não procura emprego no Facebook. Então, se você precisa atrair um grande executivo, você vai atrás de uma ferramenta adequada. Algumas empresas recorrem a um serviço de headhunter. Quem é o headhunter? É uma espécie de caçador de talentos, né? É uma pessoa que está inserida no mercado, que conhece os players, né? Conhece as empresas que estão no mercado, conhece os grandes profissionais que estão no mercado. E ela é especializada em fazer o recrutamento e seleção em um nicho específico de mercado. Então, às vezes, você fala, eu preciso contratar um diretor financeiro. Você busca lá um headhunter, contrata um headhunter e fala, olha, eu preciso de um diretor financeiro para atuar na minha empresa. Esse headhunter vai desenvolver todo um trabalho de atração para esse diretor financeiro. Ele vai buscar na fonte, porque ele sabe onde é que estão os diretores financeiros. E aí, ele vai utilizar a comunicação correta para atrair. Agora, existe também a possibilidade de você estar com uma vaga em aberto. Assim, olha, eu estou com uma vaga aqui para uma vaga mais operacional. E aí, para uma vaga operacional, você entende que necessita de pessoas com ensino fundamental somente, e geralmente as pessoas têm somente o ensino fundamental. Geralmente, não é uma exclusividade, presta atenção no que eu estou dizendo. Geralmente, essas pessoas, elas não têm uma perícia tão grande, não têm um domínio tão grande de uma rede social profissional, como é, por exemplo, o LinkedIn. E aí não adianta você desenvolver uma ação no LinkedIn para gerar atração, uma vez que esses profissionais não utilizam a ferramenta do LinkedIn. E você vai descobrir que esses profissionais utilizam outras ferramentas, outras redes sociais. Então, você deve estar nessas redes sociais. Eu ainda há pouco, eu conversava com uma pessoa que é do meu círculo social, e essa pessoa me comentou, olha, eu preciso comprar um jornal que foi muito famoso na década de 90 e ainda é famoso, chamado O Amarelinho, que é um jornal de emprego. E não é propaganda, tá? Não tô ganhando nada pra falar do Amarelinho aqui. Se o Amarelinho quiser me pagar, eu aceito, mas eu não tô pagando nada. Não tô recebendo nada, eles não estão pagando nada pra falar do jornal. E aí as pessoas falam, eu preciso comprar um Amarelinho que eu tô procurando emprego. E era justamente uma pessoa que tem esse perfil. Essa pessoa tem o ensino fundamental completo, ela não tem o ensino médio, e ela buscava uma vaga de auxiliar de serviços gerais. Ou seja, essa pessoa não passou pela cabeça dela buscar emprego no LinkedIn. Então, a empresa do outro lado, ela não pode anunciar uma vaga desse nível de operação no LinkedIn. E não é que ela não pode porque as pessoas não têm capacidade de estarem lá. Ela não pode porque as pessoas de fato elas não estão lá.
ok? Elas de fato não estão lá. Então, é nesse sentido que eu me refiro a você poder encontrar a ferramenta correta, tá? Inclusive, em breve, eu pretendo também jogar não, né? Eu pretendo produzir um conteúdo de posicionamento no LinkedIn, com algumas dicas de LinkedIn para vocês. Talvez na aula que falaremos sobre currículo, a gente fale também sobre LinkedIn. Beleza? Então, uma vez entendido isso, um outro desafio que as empresas enfrentam hoje é para escolher esses profissionais. Como é que as empresas fazem para escolher os profissionais em um mercado tão competitivo, né? Em um mercado onde você tem, ao mesmo tempo, grandes empresas competindo por fatias de mercado, empresas que querem atrair os melhores talentos, e também você tem uma grande oferta de profissionais de todos os níveis de talento, de todas as fases de suas carreiras e que são desempregados e precisam de um emprego e vão se candidatar sim para a vaga que você abrir na sua empresa, se você utilizar a ferramenta correta. E aí, como é que eu vou escolher o meu profissional? Isso é um grande desafio que o recrutamento e seleção vive. Se vocês voltarem lá na primeira aula, a discussão que nós tivemos na primeira aula girava muito em torno das soft skills, né, que são as competências e habilidades não técnicas, né, que a gente está falando de inteligência emocional, de inteligência relacional, de competências sociais, e de outro lado as hard skills, né, que são competências técnicas propriamente ditas, como o domínio de um idioma, como o domínio de uma ferramenta online, como conhecimento sobre alguma tecnologia, conhecimentos dentro da própria profissão. E aí nós temos essa balança onde nós temos que promover equilíbrio. Mas um selecionador, quando ele está de frente ali para um candidato e ele precisa definir, vou contratar o candidato A ou vou contratar o candidato B, o que será que pesa mais para ele? Será que pesa mais as hard skills? Será que pesa mais as soft skills? Não sei, tudo isso é muito relativo e tudo isso está relacionado ao momento da empresa, tudo isso está relacionado à necessidade da empresa. Então, daí vem o desafio em escolher o melhor candidato. E ainda tem o desafio de perceber quem é o candidato mais adequado. Então, não basta você ter clareza sobre o candidato que você vai escolher, mas também existe a necessidade de entender quem são os candidatos, de conhecer os candidatos. Eu vou apresentar para vocês mais adiante nessa aula aqui alguns tipos de ferramentas que as empresas utilizam para fazer as escolhas de maneira mais assertiva, né? E um outro ponto importante, que é um outro desafio também que o recrutamento e seleção tem, é justamente acolher esses profissionais. Uma vez que o profissional foi contratado, como é que nós vamos desenvolver o processo de integração desse profissional? O processo de integração, só para vocês entenderem, é o processo de introduzir o funcionário dentro da organização. É o processo de você apresentar de fato a sua empresa para esse profissional que está chegando. É o processo de você ambientar esse profissional. É o momento onde você vai deixar claro para esse profissional, por exemplo, quais são os princípios, quais são os valores da empresa, qual é a área de atuação da empresa, quais são os objetivos estratégicos da empresa, quais são as áreas que existem dentro dessa empresa, os setores, os departamentos. Você vai apresentar as pessoas da empresa, você vai mostrar onde é que cada coisa fica dentro da empresa. Pode parecer absurdo, mas eu já fui abordado em uma das empresas que eu trabalhei por um profissional que tinha acabado de ser contratado. O profissional me procurou e perguntou: moço, aonde é o banheiro? Eu achei que fosse uma visita, eu não imaginei que fosse um funcionário. Eu mostrei pra ele onde era o banheiro, ele foi lá e utilizou o banheiro. O incrível é que no outro dia o cara tava lá de novo, o cara tava na empresa, no dia seguinte o cara tava na empresa. E aí eu abordei ele e falei: nossa, você é funcionário? Ele disse: eu sou funcionário, fui contratado a semana passada. E eu falei: e no seu processo de integração não te mostraram nem aonde é o banheiro? Ele falou: não mostraram. Eu falei: então, prazer, eu me chamo Rafael, eu trabalho aqui na empresa e eu quero te levar para conhecer alguns espaços aqui da empresa. E aí eu fui dar uma volta com esse profissional para poder mostrar para ele o que era a empresa e fui trocando ideia e perguntando para ele algumas coisas. E por que eu fiz isso, pessoal? Porque alguns talentos são perdidos caso você não faça uma integração, caso você não faça uma acolhida correta. Alguns profissionais
vão embora, porque eles não se localizam dentro da empresa, eles não se integram dentro da empresa. E não tem como você trabalhar numa empresa se você não conhecer a empresa, não tem como você trabalhar se você não conhecer as pessoas que estão dentro dessa empresa. Ok? Beleza? Então, vamos adiante, galera. Vamos lá. Pessoal, vamos falar um pouco agora sobre o que é o recrutamento, né? O recrutamento é o processo de atrair candidatos capazes de ocupar vagas abertas ou previstas na empresa, né? Ao contrário do que muitos pensam, viu, galera? O recrutamento ele não é uma atitude passiva, onde a empresa fica esperando que o candidato vá lá, entregue currículo e lá. Não, pelo contrário. O recrutamento é um processo ativo, onde o recrutador ele tem que despertar o interesse do candidato para poder atrair os melhores profissionais de mercado, tá? E aí um ponto que eu queria trazer para vocês, que eu acho de extrema importância, até voltei aqui para a gente poder se ver, né? É que uma das questões mais importantes que ficam associadas ao processo de recrutamento ela está relacionada à correta especificação da posição do trabalho, do salário, da fonte onde você vai buscar o candidato, do meio de comunicação que você vai utilizar, da mensagem adequada que você vai utilizar para poder atrair esse candidato. Então, a atividade de recrutamento e as técnicas que esse recrutador vai utilizar, elas são bastante afetadas pela situação de oferta e procura das empresas pelos profissionais. Ou seja, o mercado de trabalho, ele oscila. E essa oscilação, onde num determinado momento eu tenho muito candidato para pouca vaga, e no outro determinado momento eu tenho muita vaga para pouco candidato, interfere diretamente no nível de recrutamento que você vai ter. Inclusive aqui, ó, eu trouxe um quadro para vocês, para a gente poder discutir. Eu queria que vocês me acompanhassem aqui. Eu coloquei duas situações do mercado de trabalho, que é o mercado versus os profissionais, né? Um comparativo entre as altas. Então, quando eu tenho uma situação de muitas vagas, e aí vocês me acompanham aqui no quadrante do lado esquerdo da sua tela. Quando eu tenho uma situação de muitas vagas e poucos profissionais, ou seja, eu tenho vaga sobrando no mercado, né? Isso é raro de acontecer, mas é passível de acontecer. É muito possível. Então, se eu tenho vaga sobrando, o que vai acontecer? Eu vou ter uma competição entre as empresas para atrair os melhores candidatos. Eu vou ter uma intensificação natural dos investimentos nas áreas de recrutamento e seleção, para poder atrair os melhores candidatos, para poder atrair candidatos mais qualificados. Eu vou ter que automaticamente também reduzir as minhas exigências de contratação, porque senão eu não vou conseguir atingir o candidato que eu quero. E também eu vou ter que intensificar os meus investimentos em treinamento. Por quê? Porque eu não vou conseguir atrair os melhores profissionais sempre. Às vezes eu vou atrair um profissional que não está pronto, um profissional que não está totalmente formado. E aí eu vou ter que desenvolver esse profissional até que ele chegue no nível que eu quero que ele esteja. Ou seja, pessoal, em uma situação onde nós temos uma oferta de vagas maior do que o número de candidatos, a gente fica na mão do mercado. O recrutador, ele fica um pouco na mão do mercado, ok? Quando eu tenho a situação inversa, agora eu estou falando do lado direito da sua tela, onde eu tenho poucas vagas e muitos profissionais disponíveis, essa já é uma zona de conforto para a empresa. Por quê? Pouca vaga e muito profissional disponível significa uma falta de competição entre as empresas. E por que eu tenho uma falta de competição entre as empresas? Porque essas empresas, elas têm a disponibilidade dos profissionais. Eu tenho mais profissional do que vaga. Então, por mais que o meu concorrente contrate um grande talento, eu vou ter outros grandes talentos à disposição para eu poder selecionar.
Isso faz com que eu possa reduzir um pouco os meus investimentos em recrutamento e seleção, porque eu vou ter um excesso de candidato por vaga, ok? Isso faz com que eu possa subir a régua, inclusive. Eu possa aumentar o rigor, eu posso aumentar os critérios do meu processo de recrutamento. Por quê? Porque se eu tenho muitos candidatos dispostos a ocupar aquela vaga, eu vou me esforçar para selecionar sempre o melhor candidato, ok? Eu vou me esforçar sempre para me basear por cima, beleza? Então, tem essa questão da gente entender que é importante saber analisar o mercado. É importante entender se eu tenho mais vagas no mercado ou se eu tenho mais profissionais, para poder ter algumas definições de atuação propriamente dito, ok? Pessoal, se não estiver ficando claro, você coloca aqui embaixo um comentário ou então me manda no WhatsApp, me manda no privado do WhatsApp uma mensagem falando da sua dúvida, que eu respondo a sua dúvida através do próximo vídeo aqui e também através do próprio WhatsApp, beleza? Bom, turma, pra gente continuar andando aqui, eu queria falar um pouco com vocês sobre a importância do processo de recrutamento e seleção e também sobre a importância de manter-se hidratado, tá? Bebam bastante água, é importante. Existem alguns focos que a gente precisa dar atenção, deixa eu só ajustar. Existem algumas questões que a gente precisa dar foco, né? Então, a primeira questão que a gente precisa dar foco é o olhar a partir do candidato, né? A importância do recrutamento e seleção pelo olhar a partir do candidato. Quando a gente vai em busca do nosso candidato, o recrutador ele precisa ter muito definido qual que é a cultura da organização, ele precisa ter muito claro isso. Qual que é a cultura da organização. Ele precisa ter muito bem definido como que ele vai fazer um recrutamento ativo, né? Ele precisa ter em mãos o desenho do cargo. O que é o desenho do cargo? O desenho do cargo é uma ficha que existe e nessa ficha você tem a descrição completa do cargo com as suas ocupações, com as funções, com as responsabilidades, com as exigências de formação, de experiência e parte disso a gente vai transcrever na especificação da vaga e o nosso recrutador ele tem que ter isso muito bem. É muito importante que esse recrutador saiba aonde qual é a fonte, onde é que ele vai buscar esse candidato. Lembra que a gente estava falando das ferramentas, né? Ele tem que descobrir onde é que ele vai buscar esse candidato e também é importante que ele entenda qual que é a mensagem que ele vai passar para esses possíveis candidatos, como que ele vai se comunicar com esses candidatos. E aí sim, ele pode iniciar o processo seletivo. Quando esse candidato se torna empregado, é muito importante ter a clareza sobre a gestão do conhecimento que você vai fazer junto com esse candidato. Então, vamos entender qual que é o conhecimento acumulado que a empresa já tem e qual que é o conhecimento acumulado que esse empregado que está entrando na organização já tem. E vamos mesclar isso. Vamos levar para esse empregado o conhecimento acumulado da empresa e também vamos buscar o conhecimento que esse profissional tem. Essa mescla gera uma riqueza muito grande para a empresa e é nesse momento que a gente pode gerar grandes vantagens competitivas. Se você pretende reter talentos, é muito importante que você tenha clareza sobre qual é o plano de carreira desse talento. Qual é o plano de carreira desse empregado? E você precisa entender como é que a empresa vai contribuir para que esse empregado recém-chegado na empresa consiga desenvolver o seu plano de carreira. É importante você entender qual que é a função da empresa no desenvolvimento do plano de carreira desse funcionário, porque quando a gente fala de plano de carreira, existe uma responsabilidade que é do profissional e existe uma responsabilidade que é da empresa. Tem uma questão importante também que é a parte de reconhecimento. As pessoas elas precisam serem reconhecidas pelo seu trabalho. Elas precisam ser reconhecidas pelo mérito do seu trabalho, tá? É óbvio que eu não vou abrir aqui uma discussão sobre meritocracia, né? Mas as pessoas precisam ter o mérito do seu trabalho reconhecido para que elas
se mantenham motivadas e também é muito importante para que elas possam evoluir dentro da empresa, tá? Uma outra questão muito importante para um profissional que é recém-contratado da empresa é a delimitação de autonomia. O profissional precisa saber até onde vai a autonomia dele, qual que é o poder de decisão que ele tem sobre o seu trabalho. E ele precisa também saber quais são as suas metas. Todo profissional precisa ter uma clareza de metas, ou seja, o que a empresa espera desse profissional, né? E junto com isso, o caminho investimento em pessoas, como que a empresa pretende investir nesses candidatos. Uma vez tido clareza sobre isso, pessoal, nós entramos numa fase que é quais serão os resultados que esse profissional nos trará, ok? Então, é importante que a gente tenha sempre objetivos claros, objetivos bem definidos. Lembra da aula do objetivo SMART? Se você não lembra, volta lá na gestão industrial. A gente tem uma aula lá onde eu falo sobre o objetivo SMART. Eu já não lembro mais qual é a aula, mas se você olhar na descrição das aulas aí no YouTube, você vai ver que tem lá uma descrição sobre o objetivo SMART, ok? É muito importante a comunicação assertiva com esse profissional, né? Porque um grande causador de conflitos dentro das empresas é uma comunicação inadequada. Então, é de extrema importância que a comunicação ela seja direta, ela seja objetiva, ela seja clara, seja esclarecedora e também seja extremamente respeitosa, tá? É muito importante que o nosso funcionário saiba qual que é o prazo, quais são os prazos que ele tem para poder atingir as metas, para poder atingir os objetivos. E quais serão as métricas que servirão para mensurar as metas. Então, por exemplo, eu falo para um vendedor que, olha, a sua meta é vender R$1 milhão em um ano. Mas como que eu vou mensurar isso? Né? O que é mais importante? É ele vender R$1 milhão do produto A ou do produto B? Ou do produto C? É vender R$1 milhão à vista ou a prazo? É vender R$1 milhão para um cliente que paga ou para um cliente caluteiro? Então, aqui preço que ele vai vender R$1 milhão. Então, são questões métricas de extrema importância e relevância que precisa ter muita clareza sobre isso e elas precisam estar sempre adequadas para que o profissional possa atingir os objetivos e chegar nos resultados que a empresa espera. E também tem uma questão importante nesse processo que é ter a capacidade de correção de rota. Né? Então, o profissional recém-contratado pela empresa, está iniciando o seu trabalho, é importante que ele tenha isso muito bem definido. Olha, a gente vai seguir por esse caminho e de tempos em tempos nós vamos sentar para conversar, nós vamos sentar para avaliar o desenvolvimento e fazer as devidas correções de rota. E por último e não menos importante, tem uma questão que eu gosto muito, até voltei aqui para a tela para olhar para vocês, que é celebrar. Nós precisamos celebrar as conquistas. Nós precisamos celebrar a vitória. Toda vez que uma equipe bateu uma meta, atingiu um resultado, isso precisa ser celebrado. Pouco importa se a empresa vai fazer uma festa e vai trazer Ivete Sangalo para cantar ou se vai pagar uma rodada de chopp para os funcionários na sexta-feira após o expediente. Mas é importante ter um marco de celebração, porque o marco de celebração ele revigora, reenergiza a equipe e faz com que a equipe esteja pronta para os próximos desafios, ok? Pessoal, dando prosseguimento, vamos falar um pouco sobre recrutamento interno e recrutamento externo, né? Existem possibilidades diferentes quando a gente fala de recrutamento interno e de recrutamento externo, tá? E aí, nesse sentido, eu quero discorrer um pouco com vocês sobre isso, tá? Quando a gente fala de recrutamento interno, o que é o recrutamento interno? O recrutamento interno é o recrutamento que ocorre dentro da própria organização. Então surge uma vaga lá no mercado, lá numa loja, numa unidade, uma vaga para ser analista administrativo, né? E aí eu abro essa vaga primeiro internamente, falo, olha, tem uma vaga de analista administrativo, então automaticamente todos os auxiliares administrativos, ali, os assistentes administrativos ficarão de olho, tipo, opa,
Será que essa vaga serve para mim? Será que essa vaga é boa para mim? Eu quero me candidatar. Eu quero estar nessa vaga. Eu quero concorrer a essa vaga. Então, o recrutamento interno é justamente isso. Você abrir a vaga para dentro da empresa para você poder motivar as pessoas dentro da empresa para que elas se candidatem, para que elas se desenvolvam, né? E aí existem vantagens e desvantagens. Falando um pouco das vantagens do recrutamento interno, você tem um melhor aproveitamento do potencial humano da sua organização, porque você está usando a prata da casa, né? Então isso gera uma rapidez e economia no processo de contratação, porque as pessoas já estão lá, você não precisa de um processo muito grande, muito extenso, você pode ter um processo muito rápido em relação a isso, né? Você valoriza os seus funcionários, os seus colaboradores, porque você está incentivando a fidelidade desse colaborador, o cara sabendo que ele pode ser promovido, o cara sabendo que ele pode concorrer a vagas dentro da empresa, ele não vai querer sair da empresa tão facilmente se ele tiver essa clareza de crescimento e entender qual que é a parte dele, qual que é a função dele durante esse processo, né? E uma outra vantagem também que se tem é que o funcionário, ele já está inserido na empresa, ele já está integrado, ele já conhece a empresa, então ele já está dentro da cultura da empresa. Isso faz com que ele não precise passar por tudo isso novamente, não precisa você integrar novamente esse profissional, ele não precisa aprender de novos valores da empresa, você já sabe como esse profissional trabalha, você já tem o histórico desse profissional, você já entende como é a personalidade desse profissional, inclusive. Então isso traz várias vantagens competitivas para a empresa a médio e longo prazo. Porém, pessoal, nem tudo são flores, existem desvantagens também, né? Uma grande desvantagem que a gente tem é o bloqueio de novos colaboradores entrando. E isso pode ser muito ruim. E por que que isso pode ser muito ruim, pessoal? Porque você não oxigena a empresa. Às vezes é bom você trazer um profissional de fora, porque ele vai trazer a tecnologia de fora, ele vai trazer conhecimento de fora. Então, é necessário você, de vez em quando, oxigenar uma área. Às vezes você tem um desafio em uma área, você tem um problema que precisa de uma solução inovadora dentro de uma área, e se a sua empresa não é uma empresa de cultura inovadora, você vai ter dificuldade de conseguir um profissional dentro da empresa com o pensamento inovador. E aí vai gerar uma desvantagem. Aí, nesse caso, o mais adequado seria recrutamento externo, seria você buscar no mercado um profissional que traga esse perfil inovador, que traga essa mudança, que traga novos ares para dentro da companhia, tá? Uma outra desvantagem é que você vai sempre manter o conservadorismo e a cultura organizacional. E por que a cultura organizacional pode ser uma vantagem e pode ser uma desvantagem? Ela pode ser uma vantagem se você estiver ganhando no jogo dos negócios. Se a sua empresa estiver crescendo, se as coisas estiverem acontecendo, se tiver um reconhecimento da marca muito bom no mercado, se o seu consumidor gostar da sua marca, se tiver tudo mil maravilhas, ok, maravilha. É uma vantagem a cultura. Quando é que a cultura da empresa passa a ser uma desvantagem? Quando você percebe que a empresa está minando, que a empresa está decaindo, que os hábitos das pessoas estão gerando desperdício, estão gerando prejuízo para a empresa, que a empresa está se tornando um ambiente tóxico. E aí, se você não abre uma vaga de recrutamento externo, o que vai acontecer naturalmente? Esse ambiente ele vai perdurar, ele vai intoxicando as pessoas que trabalham na empresa, aí as pessoas vão cada vez mais sair da empresa, elas vão procurar oportunidades em outros lugares. Então, tem isso, né? Essa desvantagem aí que tem que ficar sempre ligado, tá? Um outro ponto que eu queria falar com vocês agora sobre o recrutamento externo. O recrutamento externo, como o próprio nome diz, é você ir buscar o profissional no mercado. É você ir atrás desse profissional lá fora. Então, vantagens desse processo, tá, pessoal? Quais são as vantagens desse processo? Primeiro, você introduz novos talentos e novas habilidades. Você enriquece o patrimônio humano dessa empresa. Você renova a cultura organizacional e enriquece com novas aspirações, né? Então, é muito comum
quando você insere, por exemplo, um gerente novo dentro da empresa, ele traz várias experiências do mercado, por onde ele passou. E aí esse gerente, primeiro ele vai entender o contexto que a empresa está inserido, ele vai entender a cultura da empresa, vai ver o que cabe. E tendo em vista o que cabe, pronto. Ele vai começar a trazer essas experiências para oxigenar dentro da empresa e a empresa vai criando uma nova cara, vai dando uma nova roupagem para aquele setor, de repente, que não estava indo muito bem. Então, diante disso, é uma grande vantagem você ter o recrutamento externo. Beleza? Uma outra questão importante é que você tem um incentivo à interação da organização com o mercado de RH. Ou seja, você está colocando sempre o seu recrutador dentro do mercado de RH. Ele está sempre indo à luta, está sempre correndo atrás. E esse cara vai estar sempre muito bem afiado. Ou essa moça, né? Estará sempre muito bem afiado. Quanto mais afinado com a empresa, quanto mais entendendo a necessidade da empresa e a disponibilidade do mercado, maior será a chance de uma contratação correta. Mas como eu disse a vocês, nem tudo são flores. Existem também as desvantagens, né? Uma grande desvantagem que existe é que você vai dar um choque naturalmente nos profissionais da empresa que você já tem. Então, aquele profissional que estava esperando uma promoção, quando ele descobre que você vai contratar alguém de fora, você vai gerar uma frustração nesse profissional. É muito natural. E aí é onde tem uma grande importância da gestão de pessoas, que é preparar esses profissionais e ter muita clareza para esses profissionais. E muito respeito para esse profissional. E não simplesmente achar que o cara tá aí reclamando à toa, tá há 20 anos na empresa, agora... Não é isso. Mas é você voltar para esse profissional e chamar ele para uma conversa e falar assim, ó, João, a gente tá contratando alguém de fora e a gente não vai te promover, porque a gente entende que o perfil dessa vaga não é adequado com o seu perfil. Por isso. E aí você deixa claro pro João quais foram os motivos para você contratar externo e não promover o João. Só que, ao mesmo tempo, é importante também você já ter um plano de metas, um plano de desenvolvimento para o João. Então, João, as oportunidades vão surgir na empresa. Note, você não se compromete com o João, mas deixa claro, as oportunidades vão surgir na empresa e eu espero que na próxima oportunidade eu possa te promover. Porém, para que isso aconteça, é importante que você desenvolva essas questões aqui. E você vai deixando claro quais são as questões que precisam ser desenvolvidas com o João. E você vai dando suporte, vai dando apoio do João. Dessa forma, você minimiza a frustração desse profissional. Beleza? Uma outra questão é que você vai precisar aplicar mais técnicas de processo seletivo. E isso fará com que você tenha mais custos. Fará com que você gaste mais e o risco de você fazer uma contratação errada, ele é iminente. Ele é muito real. Ok? Então, tratando dessa forma, pessoal, a gente já vai caminhando aqui para os finalmente da nossa aula. Ok? Aqui eu queria compartilhar com vocês um pouco a estrutura do processo de recrutamento, tá? Você tem aqui no canto direito da tela, eu vou ter que sair daqui, peraí. Pronto. Aqui no canto direito da tela a gente tem o processo de recrutamento. Então, onde é que começa o processo de recrutamento, pessoal? O processo de recrutamento começa quando se descobre que tem-se uma vaga em aberto. Então, geralmente o gerente de linha, né? O gerente que está trabalhando diretamente com o candidato, ele vai abrir, né? Ele vai fazer uma emissão de requisição de pessoal. Ok? Ele vai fazer uma emissão de requisição de pessoal. Só para vocês poderem ter acesso, aqui eu trouxe um exemplo da requisição de pessoal. Então, a gente tem na requisição de pessoal, essa é só uma imagem assim, ilustrativa, né? Mas a gente tem lá em cima a categoria, se esse profissional é efetivo, se ele é estagiário, se ele é temporário, né? Depois a gente tem uma questão sobre o aumento do quadro. Então é importante a gente deixar claro se a gente está falando de uma substituição ou
se a gente está falando de uma contratação não prevista, se a gente está falando de um desligamento ou se a gente está falando de uma transferência, ok? De um profissional que foi para uma outra área ali e tal. Ou se é uma previsão mesmo, estava previsto no orçamento a gente fazer essa contratação. Beleza? Depois a gente tem uma questão de escolaridade para preencher ali, né? Qual que é o nível de escolaridade que o candidato precisa ter. Algumas observações sobre a formação, aí entra uma questão de idioma, domínio de gramática, conhecimentos específicos da área, né? Aí algumas atividades que esse profissional vai desempenhar, as experiências anteriores necessárias para o desenvolvimento dessa atividade e algumas características pessoais. E aí quando a gente fala de características pessoais, calma, eu não tô falando se o cara tem cabelo curto, se o cara tem cabelo comprido, se tem olho azul, se tem olho verde, se é barrigudo ou se não é barrigudo, não é disso que eu tô falando não. Quando a gente fala de características pessoais, eu tô falando, na verdade, sobre as soft skills, eu tô falando, na verdade, sobre a personalidade, eu tô falando sobre o comportamento, por isso que são características pessoais. E vocês viram lá que no final ainda tem a necessidade de você atentar se o recrutamento pode ser realizado interno ou externamente. Então você vai assinalar ali se o recrutamento pode ser feito interno ou não. Ok? Voltando aqui no nosso fluxograma, então nós temos essa situação. Então o gerente de linha ele vai lá, vai fazer a requisição de pessoal e aí começa o processo, né? Então, primeiro, é um aumento de quadro? Sim ou não? Ah, não, não é. Bom, então se não é um aumento de quadro, a gente vai analisar a requisição de pessoas e descobrir se a partir da requisição de pessoas eu posso abrir o processo ou não. Ah, não, mentira, é um aumento de quadro sim. Se é um aumento de quadro, eu vou encaminhar para a minha diretoria. Então a minha diretoria vai ter que aprovar, ok? Diretoria aprovou sim ou não? Aprovou. Se a diretoria aprovou, eu vou fazer a checagem da requisição de pessoal ali para verificar se está tudo adequado para a gente dar prosseguimento da vaga. Se não tiver tudo ok para prosseguir a vaga ou se a diretoria não aprovou, eu devolvo a requisição de pessoal lá para o gestor. E aí o gestor vai ter que fazer as adequações e retornar o processo do início. Próximo passo. Tá tudo certo, requisição certa, a diretoria aprovou. Requisição certa, a diretoria aprovou. Aí eu preciso entender, o meu recrutamento vai ser interno ou externo? Meu recrutamento é externo? Se sim, a gente vai começar a escolher as fontes e dar prosseguimento no processo. Se não, eu vou partir para as ferramentas de recrutamento interno, ok? Bom, pessoal, esse foi um esboço ali, o desenho mais ou menos no fluxograma. Isso não é uma regra, mas é uma noção, é uma clareza que eu tentei trazer aqui para vocês sobre esse assunto, tá bom? Vai ficar aqui para vocês no link aqui embaixo da atividade, então tem atividade para vocês fazerem, tem um link aí da atividade que eu quero que vocês providenciem, tá bom? Você vai clicar nesse link e vai desenvolver a atividade, vai selecionar seu nome lá, vai fazer a atividade, vai clicar em enviar, eu vou receber daqui e vou poder fazer a correção da sua atividade. E essa é a atividade número 1, tá? Essa é a primeira atividade do nosso módulo, beleza? Pessoal, eu fico por aqui, tá bom? Mais uma vez um prazer poder falar com vocês. Não se esqueça, fique em casa, tá? Use máscara, use álcool em gel, se cuida, não vacila. Tenha um ótimo final de semana. Fiquem com Deus. Beijo, fui. Tchau, galera. Valeu. Valeu. Como é que eu faço para